Receber uma visão dada pelo Espírito Santo nos leva a desfrutar de conquistas sem precedentes. Conquistamos a partir do que vemos, e quanto mais alto nós voarmos, mais ampla será a nossa visão daquilo que já é nosso. Visionar o seu futuro envolve muito mais do que apenas dar uma espiada no que vem pela frente, mas sim receber uma visão daquilo que o Espírito Santo tem para nos entregar. Vamos juntos viver grandes conquistas operando no Espírito. Glória a Deus. Receber uma visão dada pelo... Graça e paz, igreja. Uma boa noite a todos. E é com muita felicidade no coração, é uma honra muito grande estar aqui, trazendo a palavra do Senhor para vocês. E hoje nós vamos continuar as nossas sextas-feiras proféticas. Hoje é a nossa segunda mensagem e semana passada o pastor trouxe para a gente um ensinamento sobre como nós podemos enxergar o nosso futuro, de acordo com o que o Senhor tem para nós. E hoje eu quero trazer um pouco para vocês sobre como nós podemos nos mover em direção ao futuro que o Senhor tem preparado para nós. Quero começar lendo esse trecho de Isaías, que eu acredito ser bastante conhecido por todos, que diz o seguinte: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E aqui eu quis frisar essa parte, mas aqueles que esperam no Senhor, porque muitas vezes a gente, de forma errada, acha que esperar no Senhor é ficar de braços cruzados e esperar o Senhor fazer. Certo que tem coisas na nossa vida que nós não conseguimos, que o nosso braço não tem força para realizar e que nós dependemos única e exclusivamente de um milagre vindo dos céus. Mas o que Isaías quer dizer aqui, se vocês repararem, o Senhor renova as forças daqueles que esperam nele. E essas pessoas que esperam no Senhor voam bem alto, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. E aí nós temos os verbos voar, andar e correr, que são 3 ações. O que significa dizer que esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados. É a gente andar em direção àquilo que Ele tem para nós. Porque muitas vezes o que Ele tem preparado para nós lá na frente, a visão que Ele entregou, tão somente de você dar o primeiro passo em direção a esse objetivo. Lá em Gênesis 37, a Bíblia vai começar a contar a história de um personagem muito conhecido. Ele era um dos filhos mais novos do seu pai, ele era filho da mulher que o seu pai amava, ele era muito amado pelo seu pai, e um certo dia o Senhor deu visões a ele, deu sonhos a ele. E no momento que ele compartilhou esses sonhos, ele foi mais odiado e invejado pelos seus irmãos. Eu estou falando aqui de José. E se a gente pudesse resumir toda a história de José, nós resumiríamos nesses 5 pontos. A cova, que foi onde os seus irmãos jogaram ele, né? Os irmãos tinham inveja dele e acabaram querendo se livrar dele e jogaram numa cova. O que acabou levando ele a ser vendido como escravo para os ismaelitas. Ismaelitas esses que, por sua vez, o venderam ao Potifar, onde ele se destacou entre os servos de Potifar e acabou sendo muito reconhecido e bem tratado naquele lugar e colocado em posição de destaque dentro da casa de Potifar. Até que a mulher do Potifar se engraçou para o lado dele, ele sabiamente e debaixo da graça de Deus recusou a tentação e ela armou contra ele. E aí, injustamente, ele vai parar no cárcere. Ele é preso injustamente, só que a mão do Senhor continuava sobre ele. E mesmo no cárcere ele era abençoado, tanto que ele achou graça aos olhos do carcereiro e passou a ser também uma espécie de governador dentro do cárcere, dentro da prisão. E lá ele conheceu 2 homens.
um copeiro e um padeiro. E esses dois tiveram sonhos bem semelhantes, só que cada um tinha a sua própria interpretação. O sonho do copeiro dizia que ele, depois de 3 dias, seria libertado e voltaria ao seu cargo. E o sonho do padeiro falava que depois de 3 dias ele morreria, ele seria enforcado. E os sonhos, a realidade ocorreu exatamente como José tinha interpretado. E nisso, quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele pediu para que o copeiro se lembrasse dele quando voltasse ao seu cargo. E o copeiro esqueceu dele. Ele ficou esquecido por mais tempo dentro da prisão, até que um dia o Senhor deu 2 sonhos ao faraó, e ele chamou todos os sábios, intelectuais e magos do Egito, e nenhum conseguiu interpretar aqueles sonhos. Mas tinha uma pessoa dentro do cárcere que conseguiria interpretar aqueles sonhos. E essa pessoa era José. E foi aí que, de carcereiro injustiçado, ele passou a frequentar o palácio do faraó. E é com base na vida desse homem de Deus que a gente vai aprender alguns princípios de como nós podemos nos mover em direção à visão que o Senhor nos entregou. Então, eu quero iniciar deixando essa pergunta para você. Como nós podemos nos mover para uma visão que o Senhor nos entregou? Andy Stanley, ele é um pastor, da North Point, e ele diz o seguinte: os sonhadores sonham para que as coisas sejam diferentes. Os visionários imaginam-se fazendo a diferença. Os sonhadores pensam em como seria bom se alguma coisa fosse feita. Os visionários procuram uma oportunidade para fazer alguma coisa. E aqui a gente vê que José, ele não era um sonhador. Os próprios irmãos dele o chamaram de sonhador. Mas a gente pode ver que ele era um visionário, porque independente de todo o percalço que ele passou, ele sempre continuou se movendo, ele sempre continuou trabalhando. Em nenhum momento a gente vê ele reclamando das muitas injustiças que ele sofreu. Ele sofreu injustiça por parte daqueles que ele amava, os seus irmãos. Ele sofreu injustiça por parte dos seus superiores, Potifar e sua mulher. E ele sofreu injustiça quando aquele que ele ajudou esqueceu dele. Acabou não lembrando da promessa que tinha feito. Mas, mesmo assim, ele não desistiu, ele continuou. E no final, como nós vimos anteriormente, ele foi para o palácio do faraó. E lá no final da pregação, como nós vamos ver, ele foi tirado do cargo de prisioneiro para ser governador do Egito. Então, nós vamos passar por essa parte, onde José, ele tem interpretado o sonho do faraó, e ele vai dizer o que é que o faraó precisa fazer para que a terra do Egito ela não seja arrasada pela fome. Eu aconselho você a ler com mais calma quando chegar em casa, mas nós vamos passar por esses pontos agora. Em primeiro lugar, para que você possa operar o seu plano e se mover na direção do Espírito Santo, você deve ser sábio e criterioso. Lá em Gênesis 41:33, após interpretar os sonhos do faraó, José vai falar para o faraó o seguinte: procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. E aqui eu quis destacar essas duas coisas, porque em primeiro lugar, o faraó sabia que ele teria 7 bons anos. Ele teria 7 anos de fartura, e depois viriam 7 anos de fome. Essa foi a interpretação dos sonhos que o Senhor entregou a José. E tendo 7 anos de fartura, ele poderia pensar: poxa, tenho 7 anos, daqui para lá eu tenho tempo para me organizar. Mas José apresenta um senso de urgência muito grande. Ele diz: procure agora o faraó um homem, e não é qualquer homem. Tem que ser um homem criterioso e sábio, porque ele sabia que esse plano era um plano muito grande, era um projeto muito grande. Era um projeto que poderia salvar ou arruinar todo o Egito e aquela região. Então, por isso, toda pessoa que tem uma visão de Deus possui um senso de urgência. Nós não podemos ficar procrastinando o nosso andar, o nosso caminhar em direção à visão. Porque muitas vezes
a janela de oportunidade é muito curta. E se você ficar deixando para depois, essa janela vai se fechar e você não vai conseguir usufruir daquilo que o Senhor tem para você. Muitas vezes, a gente confunde ser criterioso com ser perfeccionista. E nisso de ser perfeccionista, por sempre esperar tudo estar perfeito, a gente não consegue começar o que o Senhor tem para a gente. Muitas vezes a gente também quer estar pronto. Quando eu estiver pronto, eu vou começar. O Senhor colocou isso na minha vida, eu tenho essa visão, eu sei o que o Senhor quer para mim, mas eu vou esperar ficar pronto. E nessa a gente nunca está pronto. A gente só vai estar pronto no momento que a gente segurar na mão de Deus e ter certeza que Ele vai estar com a gente. Você também precisa acompanhar de perto o andamento do seu plano. Veja só o que José disse no verso seguinte: o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. José sabia que a terra do Egito era muito grande, e o faraó sozinho não conseguiria dar conta de todo aquele projeto. Então, a ideia que José deu ao faraó é que ele colocasse supervisores. Esses supervisores seriam os olhos do faraó em cada uma daquelas regiões. E isso mostra um zelo muito grande que José tinha com todo aquele projeto. Porque ele poderia simplesmente dizer ao faraó que faça isso e ficar por isso mesmo. Mas o faraó não teria a noção de como estava o andamento em cada uma dessas regiões. Isso poderia ser muito prejudicial quando os 7 anos de fome chegassem. E é muito importante na nossa caminhada a gente ter zelo com os pequenos detalhes. Por quê? Porque coisas pequenas e irrelevantes podem impedir você de alcançar a visão que recebeu. E para exemplificar um pouco, eu queria trazer um exemplo real, um exemplo prático de como uma coisa pequena pode destruir sonhos. Em 2009, um avião que saía daqui para a França caiu no meio do mar. Durante muito tempo ninguém sabia o motivo desse acidente ter acontecido. Só que aí no decorrer do tempo foi passando, investigações, caixa preta, e eles constataram que um dos motivos que o avião veio a cair foi que um dispositivo pequeno, comparado ao tamanho do avião, chamado tubo de Pitot, tinha dado defeito. E o que é esse tubo? Esse tubo nada mais é do que um dispositivo responsável por medir a velocidade e a altitude do avião. E ele foi obstruído por cristais de gelo. Cristais de gelo dentro de um tubo ceifaram a vida de 228 pessoas. Então, irmãos, por isso eu digo a vocês, tomem cuidado com os detalhes. Aquilo que você acha que é irrelevante, aquilo que você acha que é besteira, muitas vezes é a pedra no caminho que está na sua frente, que lá na frente vai se tornar um muro que vai te separar da bênção. Segundo lugar, você precisa gerenciar o seu futuro com os olhos, ou gerenciar o seu presente com os olhos no futuro. José continua dizendo ao faraó o seguinte: eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. José e o faraó tinham 7 anos bons, 7 anos de fartura, e eles poderiam muito bem viver esses 7 anos e esperar os 7 anos de fome para ver o que é que ia dar, para ver o que é que ia fazer. Mas olha o conselho que José dá: que eles deverão recolher o que puderem nos anos bons. Ou seja, não é porque vão ter 7 anos de fartura que vão ser 7 anos de moleza. Porque depois desses 7 anos vão vir 7 anos de fome, vão vir 7 anos de dificuldade. E aqui José quer dizer justamente isso, que a gente precisa sempre usar os nossos dias bons para nos prepararmos para quando os dias maus vierem, porque eles vêm. O próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Então é uma certeza de que os dias maus eles vão chegar, e nós precisamos usar os nossos dias bons para estarmos preparados para os dias maus. Não coma os frutos do presente junto com as sementes do futuro. O que quer dizer?
que eu estou dizendo aqui que a gente não pode aproveitar a nossa vida, não é isso, até porque Deus nos permite acordar todo dia para que a gente viva aquele dia debaixo da sua graça, para que a gente sinta a sua misericórdia, para que a gente sinta o seu abraço. Mas nós também não devemos viver como se o amanhã não existisse. Jesus está para voltar, então eu não vou me casar, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar. Jesus pode voltar amanhã e você realmente não precisar de nada disso. Mas e se ele só voltar daqui 10 anos? Você vai ficar de braços cruzados, você não vai fazer nada? Então você precisa viver cada dia de forma intencional, sem também deixar de lado o seu futuro, porque o seu futuro, ele existe. E o Senhor, você pode não saber, mas o Senhor sabe o teu futuro, Ele já tem o teu futuro escrito. Então você precisa viver baseado nisso, e assim você vai se mover para a visão que o Senhor tem para você. E com base nisso, você precisa elaborar estratégias para os tempos difíceis, porque a gente não passa por um tempo difícil de qualquer forma. O tempo difícil é um tempo de muita pressão, e nós precisamos saber como lidar com essa pressão dos tempos difíceis. Lá em Gênesis 41:36, José continua falando ao faraó que esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Então, durante os 7 anos de fartura que o Egito teria, eles se prepararam, eles tiveram uma estratégia planejada de como eles iam lidar nos 7 anos de fome, para que a terra do Egito não fosse arrasada. E por causa dessa estratégia que eles fizeram, que eles planejaram, milhares de vidas foram salvas, inclusive a própria família de José, como a gente vê mais para frente. Porque não só o Egito, mas toda a região ia buscar o Egito para comprar comida. E nisso, muitas vidas foram salvas e o faraó acabou dominando toda a região. Em terceiro lugar, nós precisamos encontrar pessoas que possam potencializar o nosso plano. Gênesis 41:37 diz que o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. José, ele estava no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Por quê? Esse plano era um plano muito bom, mas se não fosse o faraó e seus conselheiros escutando, provavelmente não serviria de nada. Se ele contasse o mesmo plano ao carcereiro, o carcereiro não ia poder fazer nada. Se ele contasse o mesmo plano ao copeiro ou ao padeiro, também não iam fazer nada. Então, muitas vezes, na nossa vida, para que a gente consiga alcançar aquilo que o Senhor tem para nós precisamos sim de terceiros na nossa vida. Pessoas que vão facilitar as coisas para nós. Pessoas que, assim como o faraó fez, vão validar o nosso plano, vão nos impulsionar para frente. E essas pessoas sempre são levantadas por Deus. E por mais difícil que seja, por mais sozinho que pareça o seu caminho, você deve crer que Deus está preparando um encontro com uma pessoa que vai abrir portas inéditas e que vão conectá-lo ao seu destino. E por fim, e não é menos importante, como é o principal, você deve buscar o discernimento espiritual. Gênesis, lá no verso 41, no verso 38, vai dizer que, por isso, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Talvez você saiba, mas tanto o faraó quanto o Egito, eles eram politeístas. Eles tinham vários deuses em que eles acreditavam. Então, provavelmente, quando ele fala em Espírito Divino, ele não está falando no Espírito do nosso Deus, mas ele reconhecia que em José tinha um Espírito Divino, porque José exalava esse Espírito. Ele sabia que José não era um homem normal, ele era um homem direcionado por Deus. Então, nós temos que buscar esse discernimento justamente para que nós possamos ser essa pessoa, sempre guiados pelo Espírito, porque o faraó deixa bem claro que não podia ser qualquer homem, tinha que ser um homem em quem estivesse o Espírito Divino. E a gente não consegue operar uma visão de Deus se a gente tiver uma mentalidade terrena.
porque aquilo que é do céu, vem do céu. E a gente não consegue enxergar além dos nossos olhos humanos se nós continuarmos sempre com a nossa mente na terra. A gente não consegue enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que Ele está fazendo por nós, se nós não tivermos os nossos olhos espirituais muito bem abertos. O discernimento, ele não desconsidera a realidade, apenas interpreta a realidade a partir da fé. Então, eu não estou dizendo para você deixar de ser uma pessoa racional e ser aquela pessoa que espiritualiza tudo. Não. Mas você tem que ser uma pessoa que consegue equilibrar bem a fé com o racionalismo. Porque nós não somos só racionalidade, nós também não somos só fé. Mas nós precisamos da fé para enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. E nós precisamos ter o nosso raciocínio bem trabalhado para a gente saber os próximos passos que nós devemos tomar. Porque muitas das coisas na nossa vida, coisas que o Senhor tem para nós, depende de nós, depende do nosso andar, depende do nosso agir. E aí, depois de tudo isso, depois de todo o conselho, depois do plano de José para o faraó diz o seguinte: disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. O faraó, mesmo acreditando em vários deuses, ele percebeu que o Deus Todo-Poderoso estava sobre José e de que não existia mais ninguém no Egito que fosse capaz o suficiente de salvar a nação do Egito através daquele plano que não fosse José. E é por isso que nós devemos trabalhar arduamente para realizar a visão de Deus. Mesmo quando estava na casa de Potifar, quando estava no cárcere e por fim, quando chegou no palácio, José não parou de trabalhar. Em nenhum momento ele ficou de braços cruzados, esperando vir do céu a bênção do Senhor. Ele se moveu para chegar aonde o Senhor queria que ele chegasse. E o resultado foi que de encarcerado, ele passou a governador do Egito. Acima dele, só o faraó. Ele não respondia a mais ninguém que não fosse o faraó. Sendo que minutos antes ele estava preso e esquecido dentro de uma prisão. Então, o que eu quero trazer para você é que, independente da dificuldade, independente da injustiça, independente do momento em que a sua vida esteja, não pare de trabalhar, não cruze os seus braços, continue se movendo na direção daquilo que o Senhor tem para você, porque a vitória que Ele tem para você é grande, e tudo que Ele tem para você já está escrito no livro dele, só basta você chegar lá, estar pronto para receber. E aí nós falamos muito sobre o José estar pronto na hora certa com a pessoa certa. E ele agarrou a oportunidade e não soltou mais. Mas o que é uma oportunidade? Oportunidade é quando um problema visita uma pessoa que é capaz de resolvê-lo. E essa pessoa só é capaz de resolvê-lo quando ela está debaixo da mão do Senhor. Você só vai ser capaz de agarrar uma oportunidade se você estiver debaixo da mão de Deus, porque é Ele quem vai te guiar, Ele quem vai te dar os passos, Ele quem vai te dar o escape, Ele quem vai te ensinar o que deve fazer. Mas para isso você deve ter discernimento espiritual para conseguir ouvir, e não só ouvir, mas compreender o que o Senhor está falando a você. Porque muitas vezes a gente pode até escutar, pode escutar, mas não ouve, porque não entra no nosso entendimento. É aquilo, entra no ouvido e sai no outro. Só que para que você possa se mover em direção ao que o Senhor tem para você, você precisa de discernimento espiritual. Então, que nessa noite você possa receber autoridade para operar seu plano debaixo da graça de Deus. Que nessa noite você saia daqui com a certeza de que o Senhor está com você. Gênesis 41 e 42 vai mostrar a virada de chave na vida de José. Antes ele era um encarcerado, um esquecido na prisão. E em seguida, minutos depois de conversar com o faraó prosseguiu e disse: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito.
Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar, colocou no dedo de José, mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Meus irmãos, não importa quão difícil seja o processo, a bênção no final vale a pena. Vale a pena cada lágrima derrubada, vale a pena cada momento onde você achou que estivesse sozinho. Eu garanto a você que o Senhor tem pessoas incríveis para colocar na sua vida para te ajudar nesse processo. Eu garanto a você que quando você chegar lá no final, que você olhar para trás, você vai dizer: Senhor, muito obrigado por tudo que eu passei, porque foi por causa disso que hoje eu estou apto para receber a bênção que o Senhor está me dando. O Senhor forjou José em cada uma das etapas da sua vida, para no final ele ser o governador do Egito. Ele saiu de uma família que tinha uma promessa, mas que estava numa região que poderia simplesmente não existir nos 7 anos de fome. Mas por causa de José, a família dele foi salva, e a partir daí toda a descendência de Israel pôde acontecer. Os mais de 400 anos de escravidão no Egito, toda aquela pessoal que Moisés tirou, só saiu dali porque José estava lá para salvar eles. O próprio José diz ao pai dele, quando encontram-se no final, que ele não foi vendido como escravo, ele foi enviado por Deus para salvar a vida deles. Então que você tenha essa certeza de que o que você está passando hoje não é uma dificuldade do acaso, mas o Senhor está te forjando para você poder receber o que Ele tem para você lá na frente. João 15,5 vai dizer o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o próprio Senhor Jesus, aqui em João 15,5, vai dizer que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então, eu quero que nessa noite você saia sabendo que você deve continuar se movendo rumo à visão que o Senhor tem para você. Você deve buscar, você deve se mover, porque a bênção, ela é para todos, basta você se mover em direção a ela. Mas o principal de tudo é que você saia daqui e você lembre que sem Jesus, tudo o que fazemos é nada. Se coloque de pé e feche seus olhos.